Certamente, se você joga videogame, você conhece o termo mundo aberto, o que era conhecido como sandbox antigamente, que fazia referência a literalmente uma caixa de areia no qual você poderia se divertir sem se importar para onde ir e que não tivesse limites, entre aspas assim, porque a caixa de areia tem um final, aliás. Ultimamente, basicamente todos os jogos que a gente tem visto seguem esse padrão de mundo aberto. São poucos os jogos que não seguem mais esse padrão, que tentam se manter em uma linha mais direta, por assim dizer, algo mais linear. Mas não é exatamente sobre o mundo aberto que eu vim falar aqui hoje. Alguns dias atrás foi divulgado o trailer de uma expansão que vinha sido muito esperado por jogadores, que era a expansão do Elden Ring, a Shadow of the Erdtree, e tinha muita gente esperando por isso. Foi então que eu resolvi voltar e jogar um pouco mais de Elden Ring de novo. Eu terminei ele logo lá, pouco tempo depois de ter lançado, e resolvi jogar mais uma vez para entrar na vibe de novo. E assim que abri o jogo, eu me lembrei de um questionamento que eu tinha feito logo quando eu comecei a jogar ele. E esse questionamento foi o porquê o Elden Ring cativou tanto. Será que ele era apenas mais um Souls-like, só que de mundo aberto? Ele inova em alguma coisa? A questão é, como esse foi se tornar um dos meus jogos favoritos e também o de outras pessoas? O que fez com que ele cativasse tantas pessoas no mundo dos games assim? Então vem comigo que eu vou tentar entender e dar a minha opinião do porquê o Elden Ring foi tão bom e cativou tanto assim as pessoas. Bom, a primeira coisa, acredito eu, que a gente precisa retirar do caminho é aquela famosa frase de que Elden Ring é só mais um Dark Souls, só que de mundo aberto. E eu acredito que ele tenha uma identidade própria, assim como os jogos Dark Souls também têm a sua. Mesmo que Dark Souls não seja considerado exatamente um jogo de mundo aberto, você ainda tem a liberdade de ir e vir em qualquer área. Tem uma certa autonomia para enfrentar os inimigos e até para vagar por aí. Assim como você também tem como escolher mais ou menos se você quer enfrentar aquele boss naquele momento ou esperar um pouco e enfrentar outros. Eu sei, o Elden Ring é de fato um mundo aberto. Você pode literalmente enfrentar um inimigo que só deveria ser enfrentado com dezenas de horas de gameplay nos seus primeiros 20 minutos. Mas o ponto é, Elden Ring utiliza a forma Souls, mas para contar a história de uma forma diferente dos jogos Souls. Além do mundo aberto, também ser uma forma deles contarem a história. Ele também tem fragmentos, por assim dizer, da história. E a segunda coisa que devemos tirar do caminho também é de que Elden Ring não inova. Apesar de eu concordar em partes com essa afirmação, eu também discordo. Ele usa uma fórmula já conhecida e já estabelecida, que é a forma Souls-like. Mas além disso, ele conta uma história diferente desse universo Elden Ring, assim. Algumas mecânicas de gameplay também são novidades, apesar de serem poucas, né? Mas elas se encaixam muito mais em Elden Ring do que se encaixariam em Dark Souls, por exemplo. Algumas novidades, por assim dizer, adicionadas, temos o cavalo, o torrent, né? As cinzas, que são as habilidades que você pode colocar nas armas. Tem a mecânica que simplesmente era ignorada em todos os momentos desse jogo. E que é quase igual uma mecânica de Bloodborne, que é aquela mecânica de contra-ataque. Quando o inimigo te bate e você aperta o botão de ataque forte, você contra-ataca imediatamente. E isso ajuda muito no jogo. Temos a mecânica do pulo também, que virou um meme no começo, já que diziam que Elden Ring era só um Dark Souls onde você pode pular. Além de outras mecânicas menores, que não vem ao caso citar nesse momento. Então entra uma parte importante. Se ele é tão parecido com outro jogo, por que ele é tão bom? E eu respondo, pelo menos com a minha opinião. Atualmente, a gente está vivendo um momento no qual as empresas de jogos basicamente reciclam tudo de um jogo para ser utilizado em outro. Basicamente como se fosse uma reskin de jogo. Mas será que Elden Ring é isso? Só uma reskin de Dark Souls? Eu acredito que não. Elden Ring tem uma história e um universo próprio, com as mitologias próprias, com a história já estabelecida. E essa é a questão. A forma como ele conta a sua história é uma mescla do próprio Dark Souls, já que
Aqui você pode também ler os itens para descobrir a história do universo e a lore do jogo. Ou você pode encontrar e conversar com alguns NPCs, assim como Dark Souls faz. Porém, aqui você também vai encontrar histórias sendo contadas de outra forma, como as cutscenes. Eu sinto que as cutscenes desse jogo são muito mais bem elaboradas e dialogadas também. Ou até mesmo você vai encontrar localizações no mapa que simplesmente por estarem lá vão te contar uma história. Um exemplo perfeito é aquela aldeia que fica afastada de tudo, onde as pessoas ficam dançando, que eu acredito ser uma referência a Midsommar, o filme do Midsommar, que é um lugar bem bizarro. E, cara, aquele lugar tem uma história própria, se você olhar. É claro, a história desse jogo tem as suas semelhanças com Dark Souls, já que foi feito pelo mesmo cara, pela mesma empresa, tem as mesmas inspirações, mas cá entre nós, se for buscar a fundo, quase tudo hoje em dia tem essas semelhanças. E um fator que eu acredito ter influenciado muito para que essa história fosse muito mais grandiosa e menos melancólica do que as histórias de Dark Souls foi o fator de simplesmente o autor de Game of Thrones ter participado do roteiro do jogo. Obviamente, a gente ainda vê também muitas referências a Berserk aqui, que eu acho incrível por ser uma obra tão grandiosa quanto, mas isso dentro do universo Soul já virou até rotineiro. E estranho se não tivesse. O ponto é que, enquanto o Dark Souls tem um universo muito mais sombrio e melancólico, com todo aquele rolê de ciclo de fogo, de tudo começar, acabar para começar a mesma coisa. Inclusive, eu acho muito legal a história de Dark Souls, não é criticando. Mas o Elden Ring tem um universo mais grandioso, no sentido de grandiosidade mesmo, não de ser maior e melhor. Falo no sentido de envolver reis, grandes cidades, grandes seres, entidades. É muito mais grandioso nesse sentido. No final, eu acredito que o Elden Ring tenha cativado tantas pessoas por pequenas mudanças e por uma história muito bem escrita. No mundo onde a gente já está saturado de jogos idênticos uns aos outros, uma pequena mudança já faz uma diferença muito grande na hora de se vender. A história, o universo criado, tudo que você encontra pelo mapa te faz ter uma sensação de descoberta. A sensação de ver algo novo e não algo repetido. Eu sei que a gameplay do jogo se assemelha muito à de Dark Souls, o que não é uma fórmula ruim, já que quem joga esse estilo de jogo gosta e aprecia as dificuldades que tem. Mas com toda certeza Elden Ring foi um dos jogos que mais me cativou enquanto eu jogava. Eu me senti parte daquele universo enquanto o mundo parecia vivo. A história me mantinha curioso e apreensivo para saber qual seria o desfecho, o que aconteceria, qual seria o próximo passo a ser dado. Coisa que eu só tinha sentido antes jogando o Red Dead Redemption 2. E bom, é isso. Eu acredito que esse seja o motivo de Elden Ring ter cativado tantas pessoas. Essa é a minha opinião, mas eu quero saber a sua. Por que você acha que Elden Ring cativou tantas pessoas assim? Por que você acha se Elden Ring cativou ou não? Se você acha que é um jogo bom ou não? Deixa aí sua opinião nos comentários, curte e me segue aí para mais vídeos assim, talvez.